Olá, gente! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre custo de vida aqui em Portugal, valores de novembro de 2024. Então, fica aqui comigo para a gente conversar. Eu sou Anne, sou doutoranda em gestão de empresas aqui em Portugal, sou imigrante e sou corredora amadora. Neste canal eu falo sobre imigração, sobre estudar em Portugal e sobre corridas, apesar desse último tema eu estar falando bem pouco ultimamente. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro do que eu mostro por aqui. Então, vamos lá. Então, vamos direto ao ponto. Quais são os custos de vida para morar aqui em Portugal? Né? Eu vou passar para vocês alguns custos que eu dividi entre custos fixos e custos variáveis. Para você que está no processo de imigração ou você que está a pesquisar informações sobre custos atuais aqui de Portugal, você possa ter uma ideia de como fazer a previsão dos custos que você vai encontrar ao chegar aqui em Portugal. Eu não vou falar de custos com planejamento da viagem, custos com passagem, não. Eu vou falar de custos já para quem está aqui em Portugal, custos mensais. Eu preparei uma planilha que foi a planilha que eu utilizei quando eu estava fazendo o meu planejamento. Depois eu vou deixar essa planilha aqui na descrição do vídeo para você baixar, para você ir adaptar conforme a sua necessidade. O primeiro custo que você precisa ter em mente, que é um custo fixo que você vai encontrar aqui em Portugal, é o custo do arrendamento. Né? E hoje, em 2024, você não encontra, ou talvez seja muito difícil você encontrar um arrendamento abaixo de 500 euros numa casa. Os custos que eu coloquei aqui são estimados para uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, e eu coloquei aqui um custo previsional de 600 euros. Né? Então, talvez não ter 2, não ter 3 acho difícil, e considerando que você não esteja numa zona urbana como Lisboa, como Porto, num centro urbano maior, né? E sim mais para o interior, porque isso influencia diretamente ao valor do seu arrendamento, que é como é chamado o aluguel de imóveis aqui em Portugal. Então, o primeiro custo fixo que você vai ter de início logo, de cara logo, é o custo com o aluguel, com o arrendamento. Então, coloca aí 600 euros. Aqui no meu trabalho eu lido muito com estruturação de planos de negócio, estruturação de ideias, de planejamento e de modelos de negócio. E uma coisa que eu sempre falo para os clientes que me procuram é sempre trabalhar com um cenário mais pessimista. Né? Então você pode até questionar aí do outro lado, Anne, mas eu vou encontrar posso encontrar um arrendamento a 500 euros, a 450 euros. Sim, é possível, né? Mas eu estou colocando aqui um valor num cenário pessimista para você se preparar de forma pessimista. A gente se prepara para o pior e espera o melhor. Né? Lembrando que muitas vezes esses valores de arrendamentos mais baratos, eles são com imóveis que não têm mobília, e aí você vai ter um outro custo, que é o custo para adquirir a mobília, e são custos que você precisa considerar quando você está imigrando, né? Quando você está chegando no país sem nada, e se você encontrar um imóvel que já tem a mobília, fica muito mais fácil para você no início. Então, primeiro custo de arrendamento, 600 euros. Depois, eu coloquei aqui as contas da casa. Né? Eletricidade, água, eletricidade ou gás, né? Se você pagar gás, eletricidade, água e internet com telefone celular, o plano. Né? Aqui eu coloquei o seguinte, água, 25 euros,
Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Eu estou colocando isso para uma família, estimando uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. Eletricidade, 80 €, lembrando que em função da altura do ano, né, da época do ano, você pode usar mais ou pode usar menos, né? No inverno você pode ligar o aquecedor, no verão você pode ligar o ar-condicionado, e então isso vai depender muito também dos seus hábitos de consumo enquanto família. De qualquer forma, eu coloquei aqui um valor estimado de 80 €, que é um valor bastante realista para uma família de 4 pessoas. O outro custo é o custo com a internet, né? Eu trabalho e eu estudo e não dá para eu ficar sem internet. Então, o custo aqui estimado, né, de internet é 60 €, incluindo o plano da TV, incluindo 2 telemóveis, dois celulares e a internet, né? E, então, procura fazer uma simulação nos sites das operadoras para ver o plano que melhor se adapta à sua necessidade, né. De repente você nem precise de internet, que eu talvez ache difícil, né, porque se você tiver criança, até para você pesquisar, trabalho, fazer uma reunião, uma entrevista online, que aqui é muito comum a primeira fase ser uma entrevista online, é importante que você tenha internet, e telemóvel é essencial, né. Então, custo com internet, telemóvel, incluído no seu plano, porque fica mais barato, né. A dica aqui é você tentar pesquisar pela própria internet um plano que melhor se adapte à sua necessidade, considerando os hábitos de consumo da sua família. Na sequência, né, coloquei alguns custos relacionados com o mercado. Mercado aqui eu estimei 500 €, mercado, supermercado, né. Pode ser mais, pode ser menos, depende novamente dos hábitos de consumo da sua família, né. Uma dica importante aqui, na verdade 2 dicas importantes aqui. Primeiro, fazer os cartões dos supermercados, cartões dos mercados. Existem promoções aqui, eu já falei num vídeo anterior, de você comprar 100 € e ganhar 20 € na semana subsequente para você gastar. Então isso ajuda, assim, muito, você pode gastar isso em combustível, dependendo do supermercado. Gastar em combustível, gastar em compras, né, então é um valor que faz diferença. 20 € aqui é muita coisa, gente. E a segunda dica é você comprar marcas brancas, né. O que são marcas brancas aqui? São marcas dos próprios supermercados. Então o supermercado X tem a sua marca branca, o supermercado Y tem a sua marca branca, a qualidade é boa, né, é claro, isso a gente está falando pelo menos no início do seu processo de adaptação aqui no país, até você conseguir um emprego, até você conseguir um local para você morar, né, um apartamento. Então, economizar onde você consegue economizar, né? São estratégias que você vai somando, que no final vão fazer diferença no seu orçamento familiar. Depois, eu coloquei aqui transporte ou combustível, né? Se você mora numa cidade menor, você muito provavelmente vai precisar de um carro, e aqui você vai gastar mais ou menos 100, 120 € por mês de combustível. Eu coloquei 120 € aqui para fins de fazer uma estimação. Se você morar num grande centro e em que for mais bem servido de transporte público, você vai gastar com metrô, você vai gastar com trem, comboio, né, ou com Uber, com táxi, enfim, você vai ter, de alguma forma, você vai ter um custo de transporte que precisa ser estimado. Então, coloca aí 100, 120 €. Eu aqui no meu, inicialmente, coloquei 120 €. Depois, essa é a minha cola. Lazer, remédio e educação, né. Lazer, em algum momento você vai querer conhecer, você vai querer passear, coloca aí 30 € por mês, pode ser muito, né. E no início talvez você nem tenha esse custo, mas eu coloquei aqui para a gente estimar o pior cenário. Remédio, 30 € por mês também. Vai que você precise comprar alguma coisa que não estava prevista, né, acidentes, ocorrem, né, imprevistos ocorrem, então é sempre bom você deixar um fundo aí para alguma emergência, principalmente se você tiver criança, né, criança fica gripada, tem febre, então é bom você estimar esse custo também. E
educação, né? Se seus filhos já estudam, muito provavelmente, em alguma altura do ano, os professores vão pedir ali algum material, né? Então você coloca aí 20 € que para os materiais, dependendo da série que seu filho tiver, é uma quantidade por mês que basta para algum material fora daquele material que você compra no início do ano letivo, né? Então 30 € para remédio, 30 € para lazer e 20 € para material escolar. Depois, se você tiver um carro, você vai ter 2 custos que são anuais, que são os custos relacionados ao seguro do seu carro e o Imposto Único de Circulação, chamado IUC. Coloca aí algo entre 110 e 200 €, né? Vamos estimar isso assim, isso depende muito de quem é o condutor, de quem vai fazer o seguro, mas coloca aí 100, 200 €, né? Eu vou colocar aqui para facilitar o cálculo, vou colocar 110 €. E depois o Imposto Único de Circulação do seu carro, que você vai pagar anualmente, né? São 2 custos obrigatórios. Seguro aqui é obrigatório, gente, seguro de carro aqui é obrigatório. O imposto de circulação coloca aí 200 € para facilitar a sua conta. Se você acha que você não vai comprar carro inicialmente, tira esses custos e joga esses custos lá para custos de transporte público, como metrô ou metro, como chamado aqui, né, como é chamado aqui, e comboio, que é o nosso trem no Brasil, e autocarro, que são os ônibus. Então, joga esses custos, mas não deixa de contabilizar custos com transporte. No total, o custo mensal estimado, custo, tá? Não receita, não quanto você ganha, mas o custo que você vai ter com esses valores estimados num pior cenário. Vamos colocar assim, ficou em 1.775 € por mês. Está superestimado? Pode ser que esteja superestimado, né? De qualquer forma, eu estimei para uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, considerando aqui que os 2 adultos trabalham. Se você acha, não, Anne, a minha realidade é um pouco diferente, eu vou gastar um pouco mais ou um pouco menos, eu tenho mais pessoas na família, pega essa planilha que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e adapta para a sua necessidade. Essa é apenas uma estimativa, né, uma provisão que eu fiz, uma provisão e uma previsão que eu fiz para os custos que eu ia ter. Aqui, essa planilha é exatamente a planilha que eu usei para montar o meu planejamento financeiro, né, para vir. Lembrando, gente, que sem planejamento financeiro você não chega a lugar nenhum, principalmente se você está num processo migratório, né, se você está imigrando com a sua família. E mais importante que isso, leve em consideração os hábitos de consumo da sua família, né? O que para você é imprescindível, o que você pode abrir mão, né? Por exemplo, um custo para mim que eu vejo mais como investimento e não como um custo. Por mês comprar algum livro, é uma coisa que eu gosto de ler, então para mim eu tenho que comprar algum livro todo mês, né? Claro que no início vai ser difícil você adaptar isso. Depois que eu comecei a trabalhar é que eu comecei a comprar mais livros aqui, né? Eu estou dando um exemplo. Outras coisas podem ser imprescindíveis para você, como viajar todo final de semana, o que também é difícil para quem está iniciando a vida de imigrante num outro país. Mas o importante aqui, isso tudo para falar o quê? Que esse levantamento de custos de vida, vai depender dos hábitos da sua família. Então, estima, se você é casado, senta com seu cônjuge, né, para discutir os custos que vocês vão ter, o que ele abre mão, o que você abre mão, o que você não abre mão, né? Isso é importante ser discutido a dois. Orçamento familiar é algo muito sério, sobretudo quando você está imigrando, né? Você está saindo de um país, você não está mudando de bairro, você está saindo de país, então você deve sim conversar com o seu cônjuge para discutir em conjunto, né? O que vocês pensam de custos, o que é importante para vocês. Se vocês tiverem filhos, essa consciência deve ser muito maior, muito maior. Então, manda esse vídeo para quem está se preparando para mudar de país. Beijo.